O movimento em relação à mudança já é a mudança. O ideal é não esperar o momento ideal. Você vai construindo o ideal. Você vai do 5 para o 5.5, do 5.5 para o 6, e você vai nessa cadência de melhoria. Mas você tem que ter esse mindset de crescimento em relação a isso. Quando vem um feedback de melhoria, eu não estou focado na falha. Eu estou dizendo, isso aqui ainda não é bom o suficiente, olha que fantástico, eu tenho uma oportunidade de melhoria. Tudo que você arrasta na vida, nos processos, nas decisões, você carrega nos resultados, né? Porque arrastar significa tornar-se lento, né? Porque você vai chegar uma hora que você está arrastando 5, 10 coisas e aquilo vai tomar sua energia criativa. Isso vai tomar a sua energia de fazer mudança, de ocupar espaço que você realmente tem que ocupar. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, hoje com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que você dá 2 tartarugas e uma foge. É o líder lento. O líder lento não consegue, né, ter resultados. Marcelo trouxe esse tema, com certeza é uma coisa que a gente vê. Você vê que por trás da lentidão muitas vezes tem justificativas, tem tipos de lentidão, e a gente quer falar com você hoje. Até a gente ia brincar e começar falando bem lentamente e pausadamente, mas provavelmente o programa ficaria muito chato e as 2 tartarugas fugirem. Então nós vamos voltar ao esquema normal, aqui energizado. Você que está nos vendo ou nos ouvindo sabe que aqui o esquema é diferente, mas precisamos falar sobre isso. Marcelo. Em primeiro lugar, é prazer estar aqui com você, Raul. É um tema super importante, né? Porque a gente, nós mesmos, né, mais experiente, pregamos muito a assertividade, né? Fazer bem feito, fazer direito, aprimorar processo. Mas tem uma coisa que é inquestionável, não tem dúvidas, que é a questão da velocidade, né? Não tem como hoje em dia gerar resultado sem ser rápido nas mudanças de direções, nos alinhamentos. Então, o líder tem que ser um facilitador do processo, né? E da velocidade e do fluxo. Eu vejo que muitas vezes o líder fica interrompendo o fluxo o tempo inteiro, né? Alguém traz uma ideia e ele fala assim, não, mas por que você não faz assim? Blá, 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 blá. Aí a ideia não é mais da pessoa, a ideia passa a ser do líder, né? Então o líder, às vezes, ele fica o tempo todo picando o processo e ele fala, meu Deus, eu estou sobrecarregado. Exatamente porque o processo acaba sempre sendo dele, né? Porque quando alguém vem com alguma sugestão, ele acaba travando a sugestão porque ele acha que ele tem uma ideia melhor. Então, equilibrar entre fazer melhor e fazer mais rápido é o tema do nosso podcast de hoje. Eu acho um tema super bom e super importante. Então, fica aí até o final para você ouvir o nosso podcast sobre líder lento, não vai gerar resultado, não gera vendas, enfim, não faz acontecer. Exato, exato. Eu separei 4 tipos de manifestação, vou chamar assim, de lentidão. Acho que, Marcelo, aí depois você pode escolher e ir cobrindo, mas uma é a lentidão na decisão, né, que eu chamei de paralisia decisória, e fica tudo travado. Outra é o gargalo da aprovação, então, né, começa a acumular e vira um gargalo mesmo ali, né, e trava tudo. Depois, lentidão em falar, em dar feedback. Então, tem uma coisa que é tomar decisão, e a outra é de lidar com outras pessoas, de algumas situações. E depois tem uma outra lentidão que a gente pode falar, que é a lentidão de processo, ou às vezes até de tecnologia, de aprendizagem, né, a pessoa demora para lidar com algumas coisas. Por onde você quer começar, Marcelo? Para mim, o ponto importantíssimo é essa da muita teoria e pouco testar, sabe? Eu acho que esse primeiro ponto para mim porque é muito a cabeça do gestor, né? É assim, espera ficar pronto e bota para funcionar, espera ficar pronto e põe para funcionar. Eu acho que isso gera muita lentidão. É claro que colocar em prática muito rapidamente tem risco, tem, mas, enfim, é um jeito de resolver. Eu nunca esqueço uma história que eu acho que pode ser que eu tenha contado já aqui no podcast. Nós fomos sócio da Gazin num software. E a gente desenvolveu o software, colocou o software lá na Gazin para automatizar a gestão dos clientes na loja, o atendimento dos clientes na loja. E quando a gente colocou o software para funcionar lá na Gazin, eu nunca esqueço que eles tinham 100 e tantas lojas, e aí a gente começou a colocar em uma loja por semana, 2 lojas por semana, e um dia seu Mário Gazin me chama na sala dele e fala bem assim, quando que vai colocar? Eu falei, em 1 ano vai funcionar. Aí ele olhou pra minha cara e falou, eu quero em todas as lojas em 2 ou 3 meses. Eu não lembro exatamente o número. Eu falei, mas, seu Mário, tem que colocar
tablet em todas as lojas. Na época, tablet era complexo, né? Tem que colocar tablet em todas as lojas, tem que testar o sistema. Eu falei, se der errado, trava tudo. Ele olhou pra minha cara e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, se der errado, as cabeças melhores da empresa vão estar pensando nesse negócio. Se a gente for devagar, vai demorar muito tempo, alguém vai copiar a gente e a gente vai tendo probleminhas durante muito tempo. Eu quero resolver tudo rápido, eu quero que aconteça rápido. E realmente aconteceu rápido. Ou seja, tinha risco? É claro que tinha risco. Colocar em todas as lojas. Podia travar o sistema? Podia, mas outro sistema estava rodando lá também, bota no outro sistema, que sempre aconteceu no outro sistema. E eu estava indo no processo natural de segurança. E ele falou, põe muito mais rápido. Aí você entende porque algumas empresas crescem mais rápido do que outras. Porque muitas vezes aceitam o risco, aceitam a velocidade como mais velocidade, mais risco faz parte do jogo e a gente vai lá e testa. Então ali para mim foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida de que a gente às vezes tenta controlar a velocidade do processo, mas na verdade a gente está se enganando. Na verdade a gente está adiando o problema a acontecer. Você vê que tem uma insegurança forte ali por trás, de dizer, não, vamos devagar, e que parece uma decisão inteligente, que muitas vezes tem que fazer, mas chega uma hora em que você tem que tomar a decisão e dizer, então vamos executar e vamos acelerar. Note que ficar discutindo numa sala como vai ser lá fora nunca reflete a realidade de verdade. Você tem que colocar em contato com a realidade. Né? O pessoal do Lean fala muito sobre isso. Faz um protótipo, testa o protótipo e deixa o cliente começar, deixa a equipe começar a fazer. Né? Não é a gente aqui numa sala às vezes, né, com ar-condicionado, tomando café, tomando decisões de que vão repercutir lá. Sim, tem esse processo, mas assim que você puder, rapidamente faça isso. E crie uma cultura de lidar com o erro e com o feedback de melhoria de uma maneira positiva. Porque veja que quando eu estou pensando desse jeito, eu estou acelerando o processo, na verdade eu quero uma resposta e eu tenho que entender essa resposta, aceitá-la, e aí dizer, ok, qual que é a versão 2.0, qual que é a versão 3.0? Eu vou aprimorando isso. Não é aqui a gente debatendo, se pode, se faz, não sei o que, e vai mais uma reunião e faz uma reunião para marcar outra reunião. Não, não, não. Já coloca em prática e vamos para frente. Então, precisa ter o debate? Precisa. Mas na hora que decide executar, execute e lide bem com o feedback. O que, para mim, Marcelo, está ligado com o segundo ponto ali, que é o perfeccionismo acaba sendo muitas vezes uma trava, né? É, super trava, né? E a gente, eu e você, né, a gente vem numa geração que o perfeccionismo era elogiável, né? Tem que ser perfeito, tem que ser. E a gente hoje vive esse processo de ir tornando perfeito durante a execução. Então, esse é um desafio enorme para a gente, né? Porque eu sempre falo que a gente vive um grande desafio. O nosso mais recente podcast, o nosso último podcast falou sobre processo, né? Antigamente você botava um processo e ele funcionava durante 10 anos. Hoje em dia você põe um processo, quando ele está ficando perfeito, você já põe outro processo, você já muda outro processo. Por quê? Porque é isso, esse é o jogo, né? Essa impermanência é a realidade atual. Então a gente precisa entender que não vai ficar perfeito, né? Comece antes que esteja pronto, né? Porque você só vai ficar pronto depois que ele acontecer de verdade. Então acho que essa coisa da obsessão, né? Porque tem que ficar certinho, tem que ficar perfeitinho. Não, não tem que ficar. Tem que começar a rodar, tem que testar. É claro que você pode minimizar efeitos. Você pode minimizar. Esses dias estava num cliente nosso e o cliente falou assim, cara, o modelo que vocês estão treinando nossa equipe eu acho super legal, mas eu tenho dúvida. Eu falei, então treina uma unidade. Pega a menor unidade sua e treina lá. E vamos fazer o sistema lá, que a gente tem até um nome para isso dentro da parte de capacitação da Venda Mais, né? Que é pegar uma unidade, ou pegar uma célula, ou pegar uma loja, e fazer aquela loja, a grande ponto de análise nosso. Testa lá. Funcionou? Testa nas outras e vai embora. Não funcionou? Repensa o processo. Então não estamos falando que você tem que arriscar tudo, all-in sempre. Mas você pode criar uma lógica de testa aqui, funcionou, testa com 5 vendedores, funcionou, vai para todos. Mas assim, testa rápido, faz rápido dentro do processo. Não vai ficar perfeito, não vai acontecer perfeitamente. Porque provavelmente quando estiver perfeito, como eu aprendi com o seu Mário Gazin lá atrás, quando estiver perfeito alguém já imitou a gente. Então a gente precisa crescer nessas imperfeições, né? Dentro de uma gestão de risco que é possível ter, e a gente precisa crescer dentro das imperfeições. Para nós isso é difícil demais, mas é uma mudança de visão, né? De mentalidade. Sim, eu ia falar justamente de mentalidade. Eu escrevi um texto dizendo que um é mais do que zero. E a gente, na Venda Mais, gosta muito de diagnósticos. Eu sempre gostei, eu trabalho com rodas, né, em mentorias e coaching, e a pessoa está se avaliando de 0 a 10 em alguns pontos,
E a própria autoavaliação é uma reflexão. Eu gosto disso porque é uma avaliação que é um pouquinho mais objetiva, mas tem um processo de, ao você estar respondendo as perguntas, você já está pensando em relação àquilo. Então, chega no final e a gente tem um score, tem uma nota ali, de 0 a 10, você está um 4 ou um 5. Tem muita gente que fica frustrada, deprimido, brabo, né, angustiado, e às vezes tem uma frustração que é paralisante. Eu estou no 5 e eu me sinto tão longe do 10 que eu travo e não faço nada. E aqui que vem a história de que 1 é mais do que 0. Não pense em ir do 5 para o 10, pense em ir do 5 para o 6. Pense do 5 para o 5.5. O outro dia, a Marília estava fazendo yoga e a professora de yoga dela é toda filósofa e budista e tem sempre um ensinamento. E a frase dessa semana era "Movement towards the shift is the shift". Então, movimento em relação à mudança é a mudança. Eu acho isso muito profundo. O movimento em relação à mudança já é a mudança. Tá? Então, se eu estou esperando só fazer alguma coisa quando eu esteja no 10, vou ficar travado em todas as áreas da minha vida. Eu sempre digo, se você fosse esperar para estar tudo perfeito para transar, você era virgem até hoje. Certo? Tipo, você não tinha beijado ninguém até hoje. O ideal é não esperar o momento ideal. Você vai construindo o ideal. Você vai do 5 para o 5.5, do 5.5 para o 6, e você vai nessa cadência de melhoria. Mas você tem que ter esse mindset de crescimento em relação a isso. Quando vem um feedback de melhoria, eu não estou focado na falha. Eu estou dizendo, isso aqui ainda não é bom o suficiente, olha que fantástico, eu tenho uma oportunidade de melhoria. E a pessoa e a empresa que consegue desenvolver essa mentalidade tem uma vantagem competitiva enorme, porque você destrava processos de inovação de uma cultura que está permanentemente focada no positivo e na melhoria. Isso é muito legal. Próximo ponto que eu coloquei aqui são, e a gente até estava discutindo se isso faz sentido ou não, mas são rituais que não trazem aprendizado. E aqui o que eu acho que é importante reforçar é que tem algumas coisas, por exemplo, reuniões. Fazemos as reuniões. Ela está sendo questionada se é válida? Ou nós fazemos treinamento? A gente, de vez em quando, recebe essa incumbência. Nós precisamos de 40 horas de treinamento. Por que 40 horas? Por que não 36? Por que não 48? Da onde que saiu esse número? Ah, porque ISO não sei o que exige que tenha 40. Mas é só uma rotina que não agrega nada. Ah, vamos fazer um planejamento, só para dizer que fez o planejamento, porque depois terminou o planejamento, ele vai pagar a veta e ninguém olhou mais, e não teve um ciclo. Então, veja que se eu vou manter alguns rituais, são rituais que, de novo, tem que estar reforçando a melhoria constante, não simplesmente a repetição do processo. Porque se eu digo para uma pessoa, você tem que fazer 10 ligações por dia, e ela não está fechando nenhuma venda, mas eu continuo exigindo que ela continue fazendo 10 visitas ou 10 ligações por dia, eu não entendi o conceito. Eu não olhei para aquilo, certo? E eu estou travado nisso. E aí o que acontece é que o líder perde tempo, a equipe também, exigindo rituais ou processos ou atividades que já estão descolados de uma alta performance, de uma melhora de resultado. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre isso? E tem um pouco de apego nesse processo, né, Raul? Eu criei um negócio, né? Porque às vezes o líder cria o processo, eu criei a reunião e a reunião não está funcionando, e eu mantenho a reunião porque eu criei a reunião e aí eu vou torcendo essa reunião para que ela funcione de verdade, né? Esse apego a como eu faço, é assim que eu faço, eu acho que a gente deveria ter um orçamento base zero de processos, né? Sabe? Chegar no zero a todos os processos e vamos repensar aqui que nós vamos fazer isso daqui de novo, né? Essa velocidade de pô, não está funcionando, vai fazer outra coisa, vai fazer de outro jeito. Esses dias estava numa empresa e a empresa toda semana fazia reunião com as áreas da empresa junto com o comercial para acompanhar o resultado comercial. Na terceira reunião eu vi uma coisa, virou um massacre do comercial. Eu falei, cara, vocês vão continuar com essa reunião para massacrar o comercial? Não, mas é que o comercial tem que sentir o senso de urgência. Eu falei, cara, esse cara não vai existir um ano nessa posição porque você está com um processo que não funciona. Aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, mas quer que eu pare com isso? Eu falei, eu quero que você pare. Não tá funcionando. Tá fazendo bem mentalmente pro gestor? Não tá fazendo bem. Eu falei, então eu quero que você pare. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, mandaram uma mensagem para todos, falar, vamos repensar o modelo da nossa reunião comercial e nós vamos pular. Eu falei, por que não tem uma reunião sobre logística com todo mundo participando toda semana? Por que não tem uma reunião sobre financeiro, todo mundo participando toda semana? Por que só tem sobre comercial com todos os outros gestores apontando dentro pro comercial toda semana? Ah, porque isso é importante. Eu falei, cara, nesse jeito que tá, não tá funcionando, é melhor parar.
ou mudar essa reunião. Parou a reunião, repensou o processo e viu que os outros líderes estavam apontando muito o dedo para dentro do comercial, e o comercial começou a agir com medo e não agir sobre o que realmente tinha que fazer. Veja que, se não tivesse um agente externo dentro da empresa, provavelmente essa reunião ia durar 1 ano e nenhum gestor comercial ia durar dentro dessa empresa. Então, você que é líder, você tem que entender, cara, isso aqui não vai funcionar, não, eu vou mudar, vou fazer de outro jeito. Ah, mas que ruim. Cara, ruim é você continuar fazendo processos que não funcionam. E é o tema do nosso podcast, né? Líder lento não gera resultado. Você tem que ser rápido nessa tomada de decisão, você tem que ser rápido em ativar processo e desativar processo e testar processos. O tempo todo você tem que pensar um pouco nessa velocidade, porque aí sim você vai ter uma base de análise muito grande e você vai acompanhando esses testes e essa análise você vai fazendo na sua estrutura. Tem até um meme que essa reunião podia ter sido um e-mail, né? Tipo, não, mas parecia que tinha que marcar uma reunião, então marcou. Todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, deve imediatamente estar pensando em algumas reuniões que não precisava estar ali, que não precisava existir, mas elas ficaram meio que institucionalizadas e parece que tem uma obrigação de ter. Não precisa, certo? Tipo, revisa isso. Você vê, por exemplo, reuniões onde as pessoas dizem que não podem ir. Ela está dando um recado, uma pessoa que, né, então, uns 2 anos atrás, estava fazendo mentoria com o diretor nacional e ele tinha 4 gerentes, cada um de uma regional, e 2 dos gerentes nunca participavam dessa reunião de segunda-feira. É o maior recado, porque eles estavam em deslocamento. Eu digo, então não está funcionando, tipo, vamos revisar isso. Se é com todo mundo e 2 dos seus principais não estão indo, se as pessoas estão chegando atrasadas, se as pessoas não participam, volta. Então, lembre, não se apegue a processos, porque acaba ficando muito mais lento e travado. Tá? Então, você deveria estar revisando. Precisa realmente isso aqui? É necessário? Lembra do Peter Drucker dizendo: nada é mais ineficiente do que você tentar melhorar uma coisa que nem devia estar sendo feita. Precisa realmente ser feita? Ah, você precisa. Vamos melhorar? Desculpa te cortar, Raul. Nós tínhamos um cliente nosso no Nordeste e ele tinha uma fábrica em Manaus. A fábrica em Manaus dele foi deficitária por 7 anos. 7 anos com uma fábrica deficitária. Só que, pô, mudei, coloquei um gestor que era da nossa região e foi para Manaus para tocar a fábrica e tudo isso lá, e a fábrica deficitária. E a gente olhando e falando, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um resultado lá no norte muito grande para dar 0-0. A gente já parte do negativo, um negativo violento. Então, assim, se tudo funcionar bem, vai dar 0-0. Muitos anos a gente cobrando dele o fechamento da fábrica, e ele falou, aí chegou uma hora que ele falou assim, mas o que eu faço com os caras que eu mandei para lá? Eu olhei e falei, esse é o problema. E eu entendo, é um problema humano, né? Eu preciso desarticular isso. Eu falei, cara, e se ao invés de ser uma fábrica, fosse só um estoque nosso lá em Manaus? Daí ele falou, cara, mas aí quanto de produto eu vou ter lá? Daí eu falei, cara, você vai gastar menos com produto lá do que você gasta com o déficit da sua fábrica 1 mês, né? Então você vai criar um estoque de produto lá, vai estocar o produto lá, vai fazer sua fábrica aqui produzir full, a sua fábrica matriz principal vai produzir full o tempo inteiro, porque daí você vai equilibrar o seu estoque com o estoque lá do norte, já que você não quer sair lá do norte, que você atende rápido o cliente, que tem tudo isso daí, e você vai ter um centro estocador lá no norte e não vai mais ser a fábrica. Então veja que é aquilo que você falou, Raul, a gente estava tentando resolver um problema que não deveria nem existir, não deveria ter aquela fábrica lá porque ela está deficitária. E às vezes a empresa fala assim, legal, mas eu quero tentar. A nossa pergunta é assim, quanto tempo nós vamos tentar e quando nós vamos fazer a revisão? Não tem problema tentar. Você pode ser rápido também e falar, vou tentar. 6 meses, daqui a 6 meses a gente analisa de novo. Se o resultado continuar negativo, a gente termina. Termina? Ok. Nem precisa ter reunião em 6 meses. Se o resultado está negativo, você já sabe o que você vai fazer. Você vai desarticular e você vai fazer aquela fábrica um centro estocador da empresa. Então veja que você arrastou esse prejuízo durante muitos anos. Valeu testar a fábrica? Valeu, claro que valeu. 1, 2, 3 anos, cara, não deu, erramos o passo. Desarticula aquela fábrica e vai lá fazer outro negócio. Eu falo que os bancos, né, do tempo que banco tinha muita agência, né, tempos passados, né, daqui a pouco a gente até esquece isso, os bancos faziam um fechamento da agência, 2, 3 meses com aquela agência negativa, realoca os clientes em outra agência, fecha a agência. Eu lembro que eles eram muito rápidos para fazer esse processo, porque eles tinham um fechamento diário, semanal, mensal, 3 meses a agência prejuízo, joga os clientes para outra agência e realoca esse processo. E aí você fala, pô, por que os caras ganham grana?
fora os juros alucinante que a gente tem no Brasil, porque eles tomam decisão rápido, não funcionou, fecha e vai fazer o outro processo. A gente às vezes monta e não funciona e a gente mantém aquele processo lá, porque ele tem que estar lá, porque eu coloquei minha palavra, porque eu me empenhei, e aí a gente complica a nossa empresa. Líder lento não gera resultado. Exatamente, vai ficando mais lento e pesado. Muito bem, próximo passo, Marcelo, tem a ver com popularidade, decisões difíceis, conversas difíceis, e é o líder que é lento em dar feedback para a gente que está precisando ouvir feedback, mexer em um processo que não está melhorando porque isso vai incomodar alguém, é alguém que está muito mais preocupado com a repercussão que isso vai gerar, com realmente revisar o processo e melhorar o resultado. E você vê isso o tempo inteiro quando você tem um estilo de gestor que é mais afável, por exemplo, porque o mais pragmático já vai direto para o assunto, já resolveria meio trator, né? Então vai atropelando. Mas o gestor e gestora mais afável, que está muito preocupado com como isso vai repercutir dentro da equipe, será que vai motivar, será que vai desmotivar, será que vai provocar medos ou inseguranças na equipe, ou frustração, e está tentando evitar um conflito, um confronto. E aí, então, o gerente, às vezes, até passa a estar numa situação que é coisa que de refém de algumas situações ou de algumas pessoas, porque não teve, né, a postura de ter conversas difíceis. E tem até um livro sobre isso, que acho que todo mundo deveria, se chama Conversas Difíceis, que é, muitas vezes, a grande característica da liderança. Acho que uma liderança forte vai ter a conversa difícil e vai ser bom para outra pessoa, porque, às vezes, o gerente acha que está protegendo a equipe de algumas coisas, mas no fundo está atrapalhando e está fazendo mais mal do que bem. A curto prazo eu tenho, né, um ambiente um pouquinho melhor, porque eu não provoquei toda, né, essa marola, todo esse estresse, mas eu sei que aquilo vai se acumular e geralmente isso termina mal, porque acaba explodindo uma bomba, é quase como se fosse uma bomba relógio. Comentários em relação a isso? Eu gosto muito de uma frase que é minha. Que alter ego danado, né? Você começa a repetir as frases, né? Você acaba se apoderando dela, né? Eu falo assim, tudo que você arrasta na vida, nos processos, nas decisões, você carrega nos resultados, né? Então, tudo que você vai arrastando na vida, você vai carregar um resultado para tudo o que você for fazer na sua vida. Então, tudo que você fica arrastando, né? A conversa difícil que você não tem, você vai carregar no resultado. Você vai carregar no seu estresse, você vai cair não só no resultado financeiro. A unidade você tem que fechar, ou que você tem que mudar o outra pessoa que está lá, o liderando, você vai carregar no resultado. Tudo que você arrasta, você carrega no resultado, porque arrastar significa tornar-se lento, né? Porque você vai chegar uma hora que você está arrastando 5, 10 coisas e aquilo vai tomar sua energia criativa. Isso vai tomar sua energia de fazer mudança, de ocupar espaço que você realmente tem que ocupar. Então você vai arrastando muitas coisas que, se você for resolvendo, você fica mais rápido para novos desafios, para novos movimentos. Então tudo que você arrasta na vida vai cobrar um preço no seu resultado, vai pesar no seu resultado. E o resultado pode ser físico, mental ou resultado financeiro. Então essa coisa de ficar arrastando muita coisa, de não tomar as decisões, é pesadíssimo. E o preço quem paga é você, né? Não é porque às vezes a gente fica falando de o gestor lento não dá resultado, a gente fica olhando para o resultado da empresa, do negócio, mas o problema é o seu resultado pessoal, né? Mental, sua satisfação, sua sensação de que está realmente cumprindo o seu papel da maneira que deveria cumprir seu papel. Isso faz parte de gerar resultado. Esses dias, Raul, eu tava conversando, fazendo um briefing para uma palestra, e o cara da empresa chegou para mim e falou: putz, Cano do céu, eu tenho 50 vendedores, representantes comerciais, e, cara, eu vou ser bombardeado nessa convenção de vendas, porque ano passado a gente errou muito na logística. Aí eu falei bem assim, putz, a vida, né, cara? Eu falei, mas isso acontece, né? Ele falou, vendemos mais, a logística não conseguiu entregar do jeito que a gente precisava, tudo funcionou meio complicado. Ele falou, cara, a gente vai ter que fazer uma palestra, a gente vai ter que fazer uma convenção quase para se justificar para os caras. Aí eu falei, cara, quantos são mesmo? Ele falou, são 50. Eu falei, me responda uma coisa, desses 50, quantos de verdade têm alta performance, estão engajados com você? Bom, realmente são muito bons. Ele falou, 7 ou 8. Daí eu falei, é para eles que a gente tem que justificar. Então chama os caras antes da convenção, chama os caras e fala assim, galera, sei que vocês estão com a gente aqui, me desculpe. O resto, a sua convenção tem que mostrar que a sua empresa está andando em direção a novos resultados melhores. Porque senão você vai fazer um discurso para um grupo que de repente não merece ter aquele discurso, certo? Merece
ter esse discurso, sim. Quem está muito engajado, aí você chama esses caras aqui e se justifica com eles. Mas faça uma convenção olhando para o futuro. Ele olhou para minha cara e falou: Nossa, Caetano tirou um peso enorme da minha vida. Ele falou: Inclusive, eu já devia ter feito isso antes de fechar o ano com esses 7 ou 8, né? Eu falei: Exatamente isso. Eu falei: Senão você vai torcer toda a sua convenção para se justificar para pessoas que não necessariamente merecem essa justificativa da maneira que você vai trabalhar, né? E tem algumas que de repente nem merecem estar lá na convenção. E ele falou: Cara, é verdade, não tem uns caras que não estão com a gente. Eu falei: Cara, vai em movimento. Ele falou: Nossa, tirou um peso enorme de mim. Então veja que às vezes a gente vai carregando pesos com a gente que a gente precisa se liberar. Como ele teria resolvido isso? Chama os caras que estão engajados, pede desculpa pro cara, tira os caras que não estão engajados, troca, faz a movimentação. Ele não está se sentindo no direito de tirar uns caras que não têm resultado, que já não tem resultado há 3 ou 4 anos. Ou seja, o problema desse cara não foi esse ano, mas ele carregou esses caras por 3 ou 4 anos. Ou seja, você precisa de verdade tomar decisões. Ah, mas o certo é falar a mesma coisa para todo mundo. Por quê? Tome decisões, faça o que tem que ser feito, não faça o que está ali no script, porque senão, às vezes, quem vai carregar o peso é você, né? Você sabe que eu tô me lembrando de um cartoon que eu vi uma vez numa formação que eu tava fazendo, que era a pessoa tava na frente do espelho e a pessoa tá ali normal, é o que a gente tá vendo. O espelho tava refletindo ela justamente com as correntes. E aí a ideia, trabalhando, é de que todo mundo tá arrastando alguma coisa, que quando a gente olha e vê, né, assim, de maneira superficial, a gente só tá vendo, né, uma pessoa ali, mas ela mesma tá carregando muita coisa. Isso é um conceito muito, muito legal para você que é líder, não só em relação à sua equipe, mas em relação a você mesmo. Isso que o Marcelo falou é super importante. Não fique carregando, né? E não decidir acaba fazendo isso. Marcelo, 3 pontos rápidos para a gente terminar. Um deles a gente sempre fala, não sei nem se precisa aprofundar, talvez você queira, mas a gente fala o tempo inteiro que é o líder herói, que é a síndrome de Atlas, que, né, fica o tempo inteiro sobrecarregando, aquela coisa de que qualquer coisinha, qualquer desconto, qualquer aprovação precisa passar por ele, por ela. E a gente vai falar agora, o próximo é sobre bloquear a inovação, mas eu acho que tem uma coisa de bloquear a inovação e de síndrome de Atlas, que é eu começo a criar uma equipe treinada na imaturidade, basicamente. Porque se todas as decisões têm que passar por mim, eu treino a minha equipe a não decidir. Se todas as inovações não passam por mim, eu treino a equipe a não inovar. Então, e depois eu vou reclamar. Então, por exemplo, o próximo passo é bloquear a inovação. A equipe dá ideias e sugestões e o líder ou a líder o tempo inteiro fica dizendo não, isso não funciona, isso não dá, racionaliza, justifica. Muitas vezes porque está no mindset errado, é mindset fixo de entender a sugestão de melhoria como uma crítica, ou de se sentir inseguro ou insegura em relação ao que isso significa. Será que eu não estou fazendo bem o meu papel? Será que eu vou ser competente para fazer coisas novas? Mas então, síndrome de Atlas, tá? Então, tipo, o gestor centralizador, super-herói. E agora, o próximo passo, que é o bloquear a inovação, para mim, eles estão tão próximos. E, de novo, o gestor ou a gestora vai reclamar de uma equipe que está acomodada, que é passiva, que não reage, etc. Mas o próprio gestor, a gestora, estimulou isso a acontecer das mais diversas formas, né? Incentivando uns, criticando os outros, calando os outros, reconhecendo alguns e outros não. Quer dizer, tipo, eu vou fazendo com que a minha equipe vá sendo moldada de um jeito. E o ponto agora, então, Marcelo, para falar de inovação especificamente, o líder que não aceita ou não coloca em prática ideias novas da equipe. Para mim tá tudo conectado ali, né, Raul? É o cara que não aceita ideias novas da equipe, porque ouve pouco a equipe, porque não coloca a equipe para tomar decisões juntos, porque observa pouco a equipe, enfim, porque ele está muitas vezes autocentrado dentro do processo ou autocentrado dentro dos processos que ele mesmo criou. Então, ele acaba não usando a equipe como uma fonte de inovação. E a equipe é a fonte mais poderosa de inovação, a equipe e o cliente. Eu falo que o líder, às vezes, ele para de ouvir o cliente, para de ouvir a equipe e ele quer continuar tendo uma empresa inovadora. Isso não existe. Não vai ser na velocidade dele que isso vai acontecer. Então, ele precisa estar aberto para esses novos processos de dentro da equipe. Isso significa estar presente ali mesmo com a equipe e observando. Né? Tem uma coisa que eu falo há muito tempo, que é assim, se você não mudou o seu jeito de trabalhar no último ano, você está um ano atrasado. Né? E tem líderes que continuam exatamente do mesmo jeito, ano após ano, e quer que a equipe seja inovadora, e quer que a equipe faça diferente, e quer ter clientes mais satisfeitos. Isso não vai acontecer. Então, se você não mudou o seu jeito de trabalhar do ano passado para esse ano, você está um ano atrasado. Você precisa rever seus processos. Zera os processos e começa de novo. Perfeito. Marcelo, para terminar, aqui eu trouxe 4 perguntas que permitem a pessoa, o gestor, a gestora, entenderem melhor se realmente estão nesse caminho de alta performance, se estão lentos ou não, e se, né, onde pode melhorar.
A primeira pergunta é se a tua equipe sabe exatamente o que se espera dela. Segunda coisa é a equipe está executando exatamente o que se espera dela. Terceiro, a equipe está trazendo os resultados, porque note que agora primeiro tem uma parte que é teórica, sabe o que fazer, depois está fazendo, terceiro está dando resultado, e quarto esse processo está melhorando, ou seja, ele não está estanque, ele não está atrasado, defasado, simplesmente repetindo. Eu tenho uma questão teórica conceitual de dizer todo mundo sabe exatamente o que se espera deles. É meta, é o que fazer, prioridades, né? Um processo comercial está claramente definido, a pessoa sabe o que fazer. Aí, execução está sendo executado. Terceiro está tendo resultados, porque senão isso nada adianta. E quarto, tem o processo de revisão. É quase como se fosse um ciclo PDCA aplicado aqui. E aí você vai começar a ver, eu como gestor ou como gestora, eu como líder, onde que eu posso estar lento ou, de alguma maneira, influenciando a lentidão da minha equipe. É na transmissão do conhecimento, é na questão da execução, é na parte de resultados que não estão, né? Tipo, a gente está fazendo coisas que não estão nos resultados ou que estão abaixo. E depois, talvez o mais importante de tudo, o meu ciclo de melhoria é contínuo, vem a parte de análise de números, de indicadores, feedback, melhoria de processos, e você fecha o ciclo, mas note que ele, na verdade, é uma espiral, porque você deveria estar subindo, né? Tipo, você vai revisando isso, vai fazendo o ciclo e você vai subindo. Marcelo, para terminar, comentários em relação a isso? Raul, eu queria falar um pensamento aqui sobre o líder lento. Eu recebi uma indicação de um livro de um empresário que eu admiro demais, que se chama Cláudio Grando. O Grando é dono de uma empresa, é fundador de uma empresa chamada Audaces. E ele me indicou um livro que se chama Entrega Incondicional. E eu acho esse livro, tenho adorado esse livro, vai ser meu primeiro livro que eu fecho no ano. E ele fala sobre como a gente muitas vezes tenta desviar os processos quando eles acontecem, né? Então, assim, alguém da equipe chega com uma ideia e eu sempre, como líder, tento falar, pô, mas e se você fizesse isso assim? A partir daquele momento, a ideia não é mais a ideia da pessoa, ela é a ideia do líder. E o líder transforma aquela energia que o cara trouxe de inovação em uma coisa que ele racionalizou e ele tentou fazer a melhor ideia. O problema é que o líder passa grande parte do dia desviando esses fluxos de ideias, de conceitos, de inovação, de energia, que vem dos clientes, que vem da equipe, porque ele sempre acha que ele pode contribuir. E ele pode contribuir. O problema é que muitas vezes isso gera lentidão no processo. Isso faz com que o processo seja desviado para um lado ou para o outro, e aí ele fica o tempo todo desrespeitando o fluxo das ideias. Então chega uma hora que a equipe fala, não vou falar com esse cara. Por quê? Porque ele vai eu vou trazer a ideia, ele vai ficar batendo na minha ideia, questionando a minha ideia, então é melhor eu nem falar com ele sobre a ideia. E aí você criou um fluxo de uma empresa lenta, de uma empresa burocrática. É claro que eu não estou falando para você aprovar tudo que chega até você. Seria leviano da minha parte falar isso. Mas você o tempo todo ficar... É como se fosse recebesse uma flecha. A flecha está lá, o cara chegou e falou, cara, tive uma ideia legal. Testa a sua ideia. E daqui a uma semana, 15 dias, um mês, a gente discute se ela funcionou ou não. A gente pega aquela energia da flecha e fala assim, vai para lá, vai para cá. Aí a velocidade já acabou, a energia já acabou. Eu sei que muitas vezes nós, como líderes, falamos assim, pô, mas eu posso contribuir mais. Pode, você pode contribuir entendendo por que esse fluxo aconteceu e ali na frente colhendo o resultado. E de repente é onde você tem que estar. E quando for colher o resultado, assim é a hora de aprimorar, mas sem perder a velocidade da flecha. Perfeito. Energia potencial transformando em cinética. Não mate isso. Para terminar, uma frase minha, estava procurando aqui, encontrei uma frase que eu achei super legal, que é um provérbio árabe que diz que o maior erro é a pressa antes do tempo e a lentidão perante a oportunidade. Então, hoje aqui o convite nosso é para você olhar, né, situações, processos, atividades, né, e você olhar e dizer onde eu posso estar sendo lento, onde eu posso estar estimulando de alguma maneira a lentidão, e se isso está ok, mantenha, porque às vezes alguns processos precisam, mas sempre que você puder parar para pensar que se eu puder tornar algo mais rápido, provavelmente, né, com eficiência, provavelmente você vai ter uma vantagem competitiva, tá bom? Campeão, campeã, super prazer estar aqui com você. Se você quiser revisar teu modelo, teu processo comercial e fazer com que ele seja mais rápido e mais eficiente, entre em contato com a gente aqui na Venda Mais. Vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você e com a tua equipe nesse ano de 2026, tá bom? Um abraço, obrigado, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, boa semana e boas vendas. Tchau.